todos e todas. Estamos mais uma vez aqui para louvarmos ao nosso Deus em mais um culto. Primeiro domingo do mês de julho de 2021, né? E como todo primeiro domingo, a gente também vai, no dia de hoje, celebrar a ceia do Senhor. Lembrar que toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, a gente está falando, né, da morte de Cristo, mas também, principalmente, da ressurreição de Jesus. O momento de ceia sempre foi visto, né, e deve continuar sendo visto, como um momento de integração da igreja, de comunhão da igreja, né? E não é porque nós estamos online e não podemos momentaneamente estar juntos lá na igreja que deve ser entendido diferente. Então, quando o pastor Augusto for ministrar a ceia, que você esteja, né, com seu pensamento voltado em Deus e agradecido por Jesus ter vindo, ter morrido, ter vivido como um homem, e ter vencido a morte e em comunhão com as outras pessoas que estiverem participando também. A igreja, né, continua fazendo seus cultos online, usando a plataforma Zoom. Essa forma de culto vai continuar acontecendo até que a liderança entenda que o retorno para o templo seja seguro, o mais seguro possível para as pessoas. É uma forma diferente e graças a Deus que ela existe, né? Estamos continuando aí a louvar ao nosso Deus e a conversar com as pessoas e fazemos as nossas reuniões através dessa tecnologia. Antes de passarmos para o louvor, eu vou pedir para o Fabrício fazer uma oração, então. Por favor, Fabrício. Então vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um domingo, te agradecemos por mais essa semana que se passou, Deus. Te peço agora que o Senhor esteja cuidando da vida do Marcos, que está ministrando hoje o culto, o louvor para nós, Deus. Cuida também do pastor Augusto, que vai estar trazendo a ceia para a gente, Senhor, e que tudo aquilo que nós escutemos aqui hoje, tudo aquilo que nos seja falado hoje, Deus, venha da tua boca, venha do teu coração, Deus. Que seja um culto agradável aos teus ouvidos também, Deus, e que tenhamos momentos bons, mesmo distantes, mesmo não presencial. Nós te agradecemos porque nós podemos nos reunir aqui, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Assim seja, né? Vamos passar para as músicas do louvor. As músicas elas foram tentadas, né, trazer aqui pensando realmente no momento de ceia, tá certo? Então que a gente possa cantar junto, que você possa aí da maneira como você se sentir melhor, sentado, tomando seu café na sua cama, no seu quarto, não importa. O importante é que você esteja louvando, né, juntamente com as músicas que vão ser passadas agora. Então vamos lá. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, eu amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Vamos juntos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
så forbedret an, de så forbedret an. Eu te chacho, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Grande és Deus, cantaré quão grande és Deus, todo onde vem, quão grande é meu Deus. Por gerações ele é, por tempo e castilaie, O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e leal, cordeiro e leal. Quão grande é seu Deus, Santarém, quão grande é seu Deus, e todos são de crer. Quão grande é seu Deus, sobre todo nome é o Senhor, és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o Senhor, és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Quão grande é seu Deus, Santarém, quão grande é seu Deus, e todos são de ver. Quão grande é seu Deus. Quão grande é seu Deus, Santarém, quão grande é seu Deus, e todos são de ver. Quão grande é seu Deus. Quão grande é seu Deus, Santarém, quão grande é seu Deus, e todos são de ver. Quão grande é seu Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. O Pai o abandonou, cessou o respirar, e em trevas encontrou o Filho. A guerra começou,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Bom, então, terminados aí o louvor, né? Músicas que realmente mostram, né? O quanto Deus fez por nós, e se nossa vida está na mão de Jesus, nós podemos ter certeza que tudo estará bem conosco. Passo a palavra para o pastor Augusto agora para a ceia do Senhor. Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre as nossas vidas na manhã de hoje. Nós vamos participar da ceia nesse instante. Então, por favor, já pegue os elementos, deixe o seu pão, o seu suco de uva aí, que nós vamos participar da ceia nesse instante. Então, nós teremos o culto, normalmente, logo depois da ceia, virá a ministração da mensagem de Deus, e depois nós teremos a escola dominical. A escola dominical durante o mês de julho será especial. Nós teremos a participação do pastor Rico, e ele vai dar uma aula especial falando do plano da salvação dentro da Bíblia. Então, nós estaremos interrompendo o nosso estudo lá no Antigo Testamento. Nós encerramos o livro de Juízes, passamos por Ruth, estamos começando a história dos reis de Israel, mas isso vai acontecer só depois das férias. A escola dominical durante o mês de julho vai ser especial. Vamos participar da ceia nesse instante, com os corações alegres, nos recordando daquilo que Cristo fez por nós. Eu quero fazer a leitura do texto bíblico concernente à ceia do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 11, no verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos nesse instante fazer uma oração, que possamos olhar para a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, refletirmos sobre a nossa caminhada com Jesus, verificar se há algo que precisa ser mudado, transformado em nossas vidas, e pedir perdão a Deus pelos nossos erros, pecados e aquilo que precisa ser mudado. Oremos juntos. Pai, nesse instante, confessamos a Ti os nossos pecados
Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos purificar de todo pecado, sejam por palavras, sejam por intenções, sejam por omissões, mas tudo aquilo, Pai, que fizemos que não está de acordo com a Tua palavra, que não tem a ver com o Teu caráter, Senhor, e que nos separa do Senhor. Que neste momento nós possamos santificar as nossas vidas e participar da ceia do Senhor com os corações limpos, com fé e com a certeza, Pai, de que mais uma vez teremos a nossa fé renovada, seremos cheios do Teu Espírito Santo e a alegria da salvação estará dentro dos nossos corações. Essa é a nossa expectativa e a nossa oração na manhã de hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, este pão representa o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue, que foi partido na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos libertação dos nossos pecados. Nesse instante, vamos comer com fé, crendo, nos recordando de tudo aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Podeis comer, podeis participar. Queridos irmãos, esse cálice representa o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Vamos participar dele com alegria, com gratidão, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. Podeis beber, participem. Pai, nós te louvamos pelo sacrifício de Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, porque Jesus se entrega, não tendo pecado, se entrega numa cruz, para que nós, pecadores, tivéssemos a redenção dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por esse sacrifício que nós não podemos compreender, mas somos gratos porque fomos alcançados por ele. Que o Senhor nos enche do teu Espírito na manhã de hoje. Coloca alegria em nossos corações e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencha também os nossos corações. Para que possamos prosseguir, Senhor, em nossa jornada, em nossa vida cristã. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai, por esse grande privilégio que nós temos de participar da ceia do Senhor e sermos abençoados por ela. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Retorno a palavra nesse instante ao dirigente do culto. Obrigado, pastor. Irmãos, a música, a última música, né, que foi tocada, um pedacinho dela também fala que porque ele vive, Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. É exatamente isso que nós acabamos de ministrar, o pastor acabou de celebrar, né? Acabamos de celebrar agora. Somente porque ele vive, nós celebramos a ceia, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de Cristo Jesus. E por causa disso, nós podemos cantar também e dizer, né, para todas as pessoas o quão grande é o nosso Deus. Quantas maravilhas Ele tem feito em nossas vidas, né? E é justamente isso que eu convido alguém agora, se quiser dar algum testemunho, falar, enfim, testemunhar a respeito de alguma coisa, seja para pedir alguma oração ou mesmo para falar do que Deus tem feito na sua vida. Então, você pode falar nesse momento. Fiquem à vontade, pode abrir o microfone e as câmeras para testemunharem. Enquanto as pessoas aí, né, se preparam, eu vou falar então.
agora no dia 16 de julho, a turma de 2020 do curso de fisioterapia, ela se gradua. Essa turma era para ter terminado no final do ano passado, se graduado no início de janeiro, mas por causa da pandemia houve todo um atraso, né? E eu agradeço a Deus pela turma estar se graduando, muitos irmãos nossos ali também, e não somente por isso, mas pela vitória, né, de estar mais uma vez aí podendo formar esses alunos. Setembro do ano passado eu assumi a coordenação do curso e foi uma batalha bastante grande, muitas reuniões e para o estágio, continua o estágio, enfim. E eu considero realmente uma vitória dada por Deus. Conseguimos chegar ao final de mais uma turma e ninguém, mesmo atendendo pacientes, tendo contato, ainda sem vacinação ano passado, né? E boa parte desse ano, nenhum aluno e nenhum professor foi contaminado. Isso é bom, isso é uma vitória, né? Uma vitória que Deus concedeu aí pra gente. E amanhã começa a turma 2021. Então, nem bem terminamos uma, já temos que começar outra, né? Então, peço que os irmãos orem. Diferente da turma que está acabando, amanhã todos os alunos já vão ser vacinados, né? Isso é bem diferente do que aconteceu da outra vez. Então, já dá um pouco mais de tranquilidade, apesar de toda... tem que tomar os cuidados ainda mesmo estando vacinados, né? Então, amanhã começa mais uma turma, então eu peço que os irmãos orem para que tudo caminhe dentro da vontade de Deus e que seja, né, um ano aí mais fluido, vamos dizer assim, sem tantos percalços como foi o ano passado e o início desse ano. Alguém mais, gente, quer testemunhar? Eu quero fazer um pedido de oração, Marcos. A Karina, esposa do Mauro, foi diagnosticada com Covid, já iniciou o tratamento na sexta-feira. E então oramos por ela, né? E pelo marido Mauro, pelo filho Neto. Não sabemos ainda se eles vão testar positivo, mas já estamos orando e intercedendo por toda a família. Então pedimos que toda a igreja nos ajude na intercessão. Vamos lembrar, né, da Karina, lembrar de outras pessoas também que estão aí, infelizmente foram infectadas. E é isso, né, gente? Apesar do avanço da vacinação, enfim, independente disso, os cuidados continuam. Não tem como a gente não continuar se cuidando. Mais alguém? A Karina está ali. Bom dia, Karina. Bom dia a todos. Eu tô bem, tô me recuperando. Que bom. Graças a Deus. Tá em casa? Eu estou. Tá em casa. Ah, que bom. Que Deus continue a te abençoar, né? Pois não. Não, eu estou em casa, estou isolada aqui no quarto, né? Mas a minha maior preocupação é meu filho e meu marido mesmo, né? Porque eu estou bem, né? Eles vão fazer exame amanhã. Aí eu peço oração que o resultado seja negativo, né? Porque a gente fica preocupado, né? Os três estando juntos na mesma casa, fica muito difícil, né? Uma situação complicada, mas vamos deixar que Deus cuide, fazendo a nossa parte, Deus faz a parte dele. É isso que a gente tem que acreditar, né? Mas que Deus continue a te abençoar, viu, Karina? Obrigada, Marcos. Mais alguém, gente? Antes da gente orar, né? Mais alguém quer testemunhar? Muito bem. Então vamos orar pela Karina, né? Vamos orar pelas outras coisas que foram colocadas também. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, busque a Deus em oração nesse momento. Senhor, eu te agradeço por esses momentos de culto que nós estamos tendo, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque pudemos hoje
participarmos da ceia do Senhor, relembrarmos a morte e a ressurreição de Jesus, Senhor Deus. E esse amor tão grande demonstrado por nós, por causa dele que nós podemos falar das grandezas, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela turma de fisioterapia que vai se graduar, Senhor Deus, apesar de muitas dificuldades que tivemos, mas, enfim, Senhor Deus, com a sua graça, foi possível chegar ao fim de mais uma turma, Senhor, e peço também por essa que está se iniciando. Que ela seja uma turma proativa, uma turma que se interesse pelo problema das pessoas e que também, como as outras turmas, ela possa sair daqui o ano que vem graduada e com conhecimento, Senhor Deus, que eles vão adquirir, Pai. Obrigado pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Senhor, eu coloco no seu altar também a Karina, que está lá na casa dela, isolada, fazendo a parte dela em relação a essa doença, Senhor Deus. Está bem, Senhor, eu te agradeço por isso. E peço, Senhor Deus, que o Senhor guarde também seu filho, seu marido, para que eles continuem sendo guardados por Ti, que o exame ele possa, Senhor Deus, dar negativo, mas que o Senhor continue na direção, ó Deus, dessa família e de tantas outras, ó Pai, que também tem pessoas positivadas e outras não, que o Senhor continue na direção, ó Deus. E ajuda o nosso país, ó Pai, a que a gente acelere cada vez mais esse processo de vacinação, mas que as pessoas continuem tomando seus devidos cuidados, Senhor Deus. Obrigado, Pai, obrigado por termos a liberdade de falarmos contigo nesse dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Bom, passo a palavra para o pastor Augusto agora e vamos ouvir a mensagem do Senhor. Pastor, Deus te abençoe. Obrigado, Marcos. Nesse momento nós vamos refletir na palavra do Senhor. O Marcos teve uma dificuldade inicial aí no louvor, teve que recomeçar. E eu estava acompanhando o louvor também que o Frank está fazendo na classe dos idosos. E eu ia entrar nas duas classes ao mesmo tempo para ministrar ceia. Então, quando deu essa pequena pane aí, você teve que recomeçar, sincronizou perfeitamente as duas classes. Ó. As duas classes terminaram o louvor assim, no mesmo momento, e aí eu consegui entrar e ministrar ceia. Então, Deus sabe como fazer, né, Marcos? Com certeza, com certeza. Vamos, nesse instante, meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de refletir hoje no texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lembrando que durante o mês de julho, até para dar um descanso para os nossos professores de escola dominical, nós vamos interromper aquele estudo que estamos fazendo no Antigo Testamento. Nós estamos dando uma panorâmica em todo o Testamento. Já estudamos o livro de Juízes, estudamos o livro de Ruth, e agora estamos estudando os reis. Nesse momento nós vamos interromper o estudo dos reis, para que os professores de escola dominical também tenham um fôlego, consigam descansar um pouquinho durante o mês de julho. Apesar que nós temos uma atividade programada aí com o Missionário Rico, que vai entrar às 10h30 da manhã, toda a igreja pode participar, e alguns professores vão acabar trabalhando também durante esse recesso. Então não vai ser bem um recesso, vai ser uma atividade especial, alguns descansam, mas outros vão continuar trabalhando. Então hoje, como interrompemos o estudo do livro de 1 Samuel, vamos estudar hoje Lucas, no seu capítulo 22, dos versículos 31 ao 34. Nós acabamos de participar da ceia, e esse texto é concernente à ceia do Senhor. Quando Jesus reuniu os seus discípulos para instituir a ceia, e quando ele celebra a última ceia durante a festa da Páscoa judaica. E no decurso da ceia, acontece esse diálogo entre Jesus e Pedro. Simão é um outro nome para se referir ao apóstolo Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você
para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. A reflexão nesta manhã, nós falaremos sobre as provas da vida. Jesus advertiu Pedro que ele passaria por uma prova gigantesca. Pedro não entendeu direito o que Jesus estava falando, não lhe pareceu importante naquele momento, mas logo em seguida, Pedro passou por uma prova gigantesca. Nós vamos falar, portanto, sobre as provas da vida. Só um minutinho, eu estou dando stop aqui. Então, para Pedro, isso que Jesus lhe falou não fez muito sentido naquele momento. Durante a ceia, Jesus traz uma revelação surpreendente para o apóstolo Pedro. No verso 31, ele diz que Satanás pediu para peneirar vocês. Então, estava se referindo a todos os discípulos de Jesus. Mas Jesus olha para Pedro e diz particularmente: eu, porém, orei por você. Satanás pediu para peneirar a vida de vocês, todos os discípulos, mas Jesus olha para Pedro e diz: eu orei por você particularmente, querido irmão Pedro. Então, essa metáfora que Jesus usou aqui, peneirar, algumas versões dizem cirandar, é como o trigo era limpo naquela época. Então, existiam 2 formas de você trabalhar com a peneira e os grãos. Os grãos maiores, você colocava esses grãos na peneira e tentava separar da palha, das folhagens, e jogando para cima, você tentava fazer com que o vento tirasse aquela folhagem excedente. Mas um grão tão pequeno como o do trigo, era muito comum também que o agricultor batesse com o trigo na peneira e deixasse um pano embaixo da peneira. Então, à medida que ele batia com o feixe de trigo, os grãos cairiam num tapete que estava ali embaixo. Mas a ideia, assim, é de que a vida dos discípulos estaria na mão de Satanás, no sentido de que haveria um ataque agressivo, um ataque intenso. Eles estariam realmente sentindo que as suas vidas saíram da estabilidade, saíram da normalidade, e agora eles estavam sendo totalmente desestabilizados por uma força agressiva, uma força extraordinária. Então, essa história de Jesus é uma metáfora para falar dos problemas da vida. A liderança de Pedro era inequívoca. Todos sabemos que Pedro era um grande líder. E nesse momento nós vemos que o Satanás estava colocando toda a sua força para tentar desestabilizar aquele líder importante do grupo apostólico de Jesus. Todos sabemos que Pedro era proativo, Pedro era alguém que se voluntariava, se apresentava como voluntário diante de qualquer proposta de Jesus. Quando Jesus perguntava, Jesus andava sobre as águas e Pedro diz: posso ir com o Senhor? E Jesus disse: pode vir, Pedro. E Pedro caminhou sobre as águas.
Então, aquele discípulo extraordinário de Jesus agora estava sendo avisado de que aconteceria uma grande queda espiritual em sua vida. E Jesus ora, mas Jesus não ora para que Pedro fosse livre dessa grande prova, mas Jesus ora para que Pedro prevalecesse na sua fé sobre esse grande desafio que estava diante dele. Jesus não o livra da prova, ele teria que enfrentar essa prova, mas Jesus ora para que a sua fé não desfalecesse, não desintegrasse, a sua fé não fosse aniquilada. Aí surge uma pergunta: por que passamos por provas? Por que nós, aqueles que servem a Deus, passam por provas? Jó é um grande exemplo de um servo de Deus que passou por prova. Apesar da sua integridade e retidão diante de Deus, Satanás conseguiu uma autorização para provar o homem Jó. Deus entendeu que aquela prova que Jó atravessou foi um momento importante, foi um processo importante no aperfeiçoamento da fé de Jó. Deus não queria que Jó sofresse, Deus não queria o fracasso espiritual de Jó, de forma alguma, mas Deus, como um pai amoroso, ele queria o crescimento espiritual de Jó. Jó passou a um nível mais profundo de fé e de relacionamento com Deus a partir dessa experiência. Assim como o ouro, para ser purificado, precisa ser levado ao fogo para que as impurezas sejam tiradas, o cristão também, para desenvolver a sua fé, ele precisa passar por provações. Deus, por vezes, permitirá que atravessemos provações em nossas vidas, mas o objetivo santo, perfeito e amoroso de Deus é a nossa edificação espiritual, o nosso crescimento. Portanto, Jesus não orou para que Pedro escapasse da peneira de Satanás, que ele fosse poupado daquela provação. Mas Jesus orou para que a sua fé não desfalecesse, não fosse aniquilada. Todos nós passaremos por essas peneiras na vida, essas provas que teremos que enfrentar. São processos que geram crescimento, geram amadurecimento e também nos dá a forte convicção de que somos dependentes de Deus. Portanto, queridos, as provas da vida virão. Mas o que nós podemos fazer diante delas? Bom, diante das provas da vida, nós precisamos de algumas coisas. Quero apontar 3 nessa manhã. Primeira delas, discernimento espiritual. Diante das provas da vida, precisamos de discernimento espiritual. Jesus estava forjando Pedro para que se tornasse um grande apóstolo e o servisse, conforme o chamado que ele deu a Pedro. E Jesus estava na ceia. Pouco depois, Jesus iria para o jardim do Getsêmani, onde ele seria preso, dando início ao processo de julgamento e crucificação. Então, Satanás, ele coloca toda a sua força bélica para tentar desarticular esse grupo apostólico, esses discípulos de Jesus. Então, a equipe apostólica de Jesus estava debaixo de um ataque de Satanás. Mas eles não tinham discernimento, nem compreensão do que estava acontecendo. Sabe o que eles fizeram durante a ceia? Se você ler os textos anteriores, os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o maior no reino de Deus. E Jesus percebe aquela conversa, interrompe aquela conversa e já começa a falar. Pessoal, nós estamos debaixo de uma batalha espiritual. Vocês estão debaixo de uma batalha espiritual e estão discutindo aí quem é o maior no reino de Deus. Quando deveríamos estar
focados na batalha espiritual que estará diante de nós. Então, Satanás e seus exércitos das trevas estavam arquitetando estratégias para destruir o grupo apostólico de Jesus. O exército de Satanás estava preparado no fronte de combate e as armas já estavam posicionadas, os exércitos estavam posicionados e os discípulos discutindo quem é o maior no reino de Deus. Queridos, o inimigo de nossas almas, o Satanás, ele tem uma missão muito clara: roubar, matar e destruir. Ele quer aniquilar, acabar com o povo de Deus. Ele quer destruir os filhos de Deus, aqueles que servem a Deus. O apóstolo Paulo, lá em sua carta aos Efésios, no capítulo 6, ele fala desse desafio, dessa luta espiritual que enfrentamos com muita clareza. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Nós não podemos ignorar essa batalha espiritual. Essa batalha espiritual envolve o contexto de nossas vidas. Você se lembra de Eva no Éden? Como Satanás ardilosamente, astutamente, envolveu Eva e depois Adão para que acontecesse a queda do ser humano em seu relacionamento com Deus? Então a Bíblia diz que o diabo é aquele que rodeia, passeia pela terra. Ele procura oportunidades, ele procura facilidade em nossas vidas para aplicar os seus astutos golpes. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. A Bíblia diz que ele é assassino. A Bíblia diz que ele é mentiroso, pai da mentira. E é um leão que ruge buscando a quem ele possa tragar. É o diabo que dissemina contendas, brigas, divisões entre os irmãos. É o diabo que infiltra heresias no meio da igreja, causando confusão e enfraquecendo a doutrina da igreja. Ele é o inimigo de nossas almas. Nós nunca deveríamos esquecer dessa luta que está sendo travada no mundo espiritual. Nós enfrentamos um inimigo perigoso, experiente e incansável. E Jesus adverte Pedro dessa batalha espiritual que Pedro não conseguia enxergar, os discípulos não conseguiam enxergar. Precisamos pedir a Deus discernimento espiritual, para que possamos perceber o mal antes que o mal se consume em nossas vidas, antes que o mal, a iniquidade, aplique um grande golpe em nossa espiritualidade, em nossa vida cristã. Então vamos pedir discernimento ao Senhor, e certamente Ele nos dará esse discernimento para percebermos questões espirituais, as quais não estamos enxergando. Jesus, nessa conversa com Pedro, quando Jesus o adverte do perigo que estava chegando, que estava rondando a vida de Pedro, no verso 33, porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Pedro estava muito autoconfiante, ele confiava demais em si mesmo. Segunda advertência para nós: diante das provas da vida, precisamos de cautela na autoconfiança. Quando confiamos excessivamente em nós desconsideramos a necessidade que temos do cuidado, da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Jesus advertiu Pedro: Pedro, cuidado. O inimigo pediu para peneirar a sua vida. Porém, Pedro respondeu: eu estou pronto, Jesus. Eu estou pronto, eu estou pronto. Pedro ouviu
mas não escutou o alerta de Jesus. Ele ouviu com os ouvidos, mas não processou aquela informação de forma racional, com a sua razão. Ele estava autoconfiante, sentia-se seguro e não temia a possibilidade de uma queda. Definitivamente a queda não estava no horizonte ali de Pedro e ele não acreditava que aquilo fosse possível. Aquela preocupação de Jesus era totalmente desnecessária, pensou Pedro. Ele estava confiante, determinado. Eu estou pronto, eu estou preparado. Posso ir para a prisão, posso encarar a morte, mas eu não vou abandonar o meu Senhor. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu sei como agir e como responder a qualquer circunstância, ou qualquer desafio que eu tiver que encarar, que eu tiver que enfrentar. Pedro se considerava plenamente preparado, mais do que os seus colegas da equipe de Jesus, os outros discípulos. Ele se sentia crente, ele se sentia forte, ele se sentia corajoso acima dos seus colegas. Pedro se sentia preparado para grandes voos, mas Pedro não estava preparado para uma queda durante esse voo. Ele estava confiante e ele declara a sua fidelidade, o seu compromisso com o Senhor. Pedro nem podia imaginar que poucas horas depois ele choraria amargamente diante do seu fracasso espiritual. Pedro estava confiante na sua coragem, sem ter a ciência de o quão covarde ele seria pouco depois. Pedro seria perguntado, perguntariam a Pedro: você conhece esse Senhor? Você conhece esse homem que foi preso? E Pedro por 3 vezes diria: eu não o conheço, eu não o conheço, eu não o conheço. Então Jesus revela que naquela mesma noite, antes do amanhecer, antes do horário que o galo canta diariamente, quando amanhece, toda a fraqueza de Pedro seria desnudada e toda essa promessa que ele fez seria quebrada. Os avisos da palavra de Deus para nós são claros. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. E a palavra de Deus, a Bíblia também nos alerta: o que confia no seu próprio coração é um insensato. Provérbios 28, 26. A autoconfiança de Pedro corroborou para a sua queda espiritual vergonhosa, que o levou a um choro amargo. Em terceiro lugar, diante das provas da vida, precisamos da intercessão de Jesus. Jesus disse que estava orando por Pedro. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça diante dessa prova que você vai atravessar. Esta promessa de Jesus a Pedro, mais do que uma promessa, um ato concreto, eu estou orando por você, traz esperança a todos nós, os cristãos que também atravessam as provas da vida. Pedro podia contar com a intercessão do seu mestre. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. E esse advogado maravilhoso, brilhante, extraordinário, começou a trabalhar na defesa de Pedro antes mesmo que Pedro cometesse o seu erro, falhasse. Jesus ora para que a fé de Pedro não desfaleça no calor da tentação que ele teria que enfrentar. Jesus não pediu para que Pedro fosse livre daquela prova, mas Jesus já começou a trabalhar na restauração de Pedro antes que ele pecasse. E Jesus já começa a planejar a missão de Pedro para depois da prova. Pedro, eu espero que a sua fé não desfaleça. E depois você socorre
você fortalece os seus amigos, você fortalece os outros discípulos que também vão enfrentar uma prova difícil. Então Jesus já dá uma missão para Pedro, mesmo sabendo que Pedro ainda passaria por aquele vale amargo em que ele desonraria Jesus, dizendo que não o conhecia. Então Pedro tinha a missão de fortalecer os outros discípulos após a sua vitória sobre o seu pecado. Então Pedro atravessaria um vale sombrio, mas Pedro aprenderia o caminho para ajudar outros a fazerem a travessia nesse vale sombrio. A experiência de Pedro seria fundamental para o seu amadurecimento pessoal e para ajudar outras pessoas também. Então Pedro quase chegou a perder a sua fé por causa dessa profunda queda. Mas o Senhor já prometeu, nessa oração, nessa conversa, que ele continuaria intercedendo por Pedro. E o chamado para que Pedro fosse um apóstolo continuava de pé. Ele sofreria a queda, mas ele se arrependeria e ele estaria apto para fortalecer os seus irmãos e para continuar o seu apostolado. Pedro podia estar seguro, confiante na intercessão de Jesus. Nessa manhã, querido irmão, você confia que Jesus é o seu intercessor? Que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim, pela minha vida, pela minha família, pelas minhas necessidades? Que promessa maravilhosa de Jesus. O intercessor confiável, um advogado preciso, um advogado que sempre chega no momento oportuno e intercede por nós. Que promessa maravilhosa. Eu estou fazendo um curso nessa semana, enquanto eu participava desse curso, eu ouvi uma história maravilhosa que fala de Jesus como o nosso intercessor. Um soldado, durante a Guerra de Secessão Americana, a Guerra Civil que aconteceu nos Estados Unidos no século XIX, um soldado, durante a batalha, ele perdeu o seu pai e perdeu o seu irmão. Então, naquele momento, ele teve consciência de que ele era o único homem ainda vivo de sua família. E ele precisava retornar para o campo, onde estava sua mãe e a sua irmã, para comunicar a morte do seu pai e do seu irmão e para assumir a propriedade da família e ajudar a mãe e a irmã naquele momento tão difícil. Esse soldado sai do fronte de combate, ele vai até a Casa Branca para falar com o presidente dos Estados Unidos. O presidente era Abraham Lincoln. Ele precisava de uma autorização do presidente para abandonar a batalha e socorrer a sua família. Somente o presidente, nenhum comandante tinha essa autoridade, somente o presidente poderia liberá-lo para que ele fosse socorrer a sua família. Ele tentou entrar na Casa Branca, mas não conseguiu passar do portão e disseram: olha, o presidente está ocupado, ele não vai ter tempo para conversar com um soldado como você. Desista, é impossível, nós estamos no meio de uma guerra, o presidente está muito ocupado, ele não terá tempo para você. Esse soldado, muito entristecido, ele vai até uma praça, senta no banco e começa a chorar copiosamente, porque não havia ninguém para interceder por ele. Poucos minutos depois, passa um garoto e o vê chorando e pergunta: por que você está chorando? E aquele soldado conta a sua história, conta o seu drama, conta o seu dilema. E o garoto fala: mas o que você precisa? Eu preciso falar com o presidente do nosso país, para que ele me libere. Aquele garoto disse: vem comigo. E pegou na mão do soldado e foi adentrando nos portões da Casa Branca. Aquele garoto passou pelos jardins e entrou pelo fundo da casa e foi subindo até chegar na sala do presidente. Aquele garoto abre a porta e o seu pai, Abraham Lincoln, estava conversando com generais e definindo as estratégias de guerra. E Abraham Lincoln pergunta: oi, Ted, o que você quer, meu filho? E o garoto diz:
papai, esse soldado precisa conversar com o senhor e tem que ser agora. O senhor pode atendê-lo? Naquele momento, o soldado teve acesso ao presidente e conseguiu que o presidente atendesse a sua necessidade. É exatamente isto que Jesus faz por nós. Quando nós temos a impressão de que Deus está muito ocupado, Deus é santo, nós somos pecadores, nós não temos acesso a Deus, nós não cremos que podemos falar com Ele, mas Jesus vem e diz: eu dou acesso a vocês, eu levo as suas causas para o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Através do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso à presença de Deus. Jesus é o nosso intercessor. Vamos confiar nele. Eu não sei qual é a prova que você tem enfrentado, querido irmão. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado na sua casa, na sua família. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado. Mas lembre-se, os servos de Deus, aqueles que amam a Deus, passam sim por provas em suas vidas. Mas nós temos a convicção de que temos um intercessor, Jesus Cristo, e ele está à direita de Deus, à destra de Deus, intercedendo por nós. Eu quero orar nesse instante por sua casa, por sua família, por seu trabalho, pelas lutas que você tem enfrentado, pelas preocupações e anseios que abalam o teu coração na manhã de hoje. Mas lembrando que nós estamos seguros na mão de um Pai amoroso. E nós temos em Jesus um intercessor perfeito, que está olhando por nós. Vamos orar nesse instante? Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe na manhã de hoje. Te agradecemos, ó Pai, pela intercessão perfeita, Senhor, que Jesus faz por nós. Queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que atravessamos provas, momentos difíceis em nossas vidas, mas nós podemos estar seguros, ó Pai, nas tuas mãos. Quando nós sentimos, Senhor, que estamos no meio de uma tempestade e que o nosso barco vai afundar, nós podemos ter a segurança, ó Pai, de que a tua mão poderosa está nos protegendo e o barco não vai afundar por causa do teu cuidado. Que o Senhor abençoe as famílias de nossa igreja. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada irmão e irmã que no dia de hoje, ó Pai, acordou apreensivo nesse domingo, com as preocupações da vida, com os temores, com as inseguranças quanto ao dia de amanhã. Pai, que nessa manhã nós possamos ter a certeza, Pai, em nossos corações, que o Senhor tem cuidado de nós. As nossas vidas, as nossas famílias estão seguras nas tuas mãos e por isso, ó Pai, nós estamos em paz no dia de hoje. Abençoa, Senhor, os enfermos, as famílias que enfrentam enfermidades, as famílias, ó Pai, que enfrentam a Covid. Que o Senhor dê a paz de Deus, a tua paz, Senhor, que excede todo o entendimento a esses corações. E que possamos estar alegres, ó Pai, conscientes do teu cuidado sobre nós. Muito obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que te agradecemos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém.